Bom, já iniciamos a gravação. Bom, meus caros, bem-vindos a todos, né? Eu sei que o caso aqui da maioria tá fazendo o cálculo 1 pela segunda vez, né? Faz parte do jogo, né? Nós vamos aproveitar esse momento para aprender bem. Se vocês não ouvirem ou a tela não aparecer, o quanto antes, por favor, me avisem, tá? E sem muitas delongas, né? A ementa, vocês já sabem qual é uma introdução ao cálculo, que são funções, são limites e continuidade, derivada, aplicação de derivada com gráfico e noções de integrais. Essa é a ementa, né? E a distribuição das provas vai se dar exatamente igual à última vez que a disciplina foi ministrada, ou seja, nada de novo vai ser inventado. Comecemos com o capítulo 0, antes do cálculo, que é o mesmo nome do capítulo do livro do Anton, que é o livro que eu sugiro como bibliografia principal. O Anton, o Stewart é muito bom. Claro que existem N livros bons, mas esses são livros bons e acessíveis. Vai ter gente que vai dizer, mas eu aprendi com o Piskunov, com o Leighton. Sim, também são livros bons, mas, na minha opinião, não tão didáticos. Vamos lá. Capítulo 0, antes do cálculo. Primeiro, a gente vai entender o que é uma função. E função é apenas uma regra. Você tem o mundo do domínio e o mundo da imagem. O mundo do domínio está aqui em X. Você faz uma operação e você vem parar no mundo da imagem. Nem sempre a operação está definida para qualquer X. Às vezes tem X que eu não posso fazer essa conta. Por exemplo, imagine que eu tivesse a função y igual a 1 dividido por x. Ela não está definida para x igual a 0. Ela não tem imagem. Logo, domínio são os valores de x que a função domina. Que a função pode fazer conta e retornar uma imagem. Se ela não dá conta de retornar uma imagem, a gente diz que aquele x não pertence ao domínio da função, ela não domina aqueles valores. Além disso, existem gráficos que não representam funções. Por exemplo, esse gráfico aqui, ó. E por que ele não representa a função? Porque não passa no teste da reta vertical. Isso, de certa forma, é uma decoreba, né? Imagine aqui se fosse o número 2, por exemplo. Se esse fosse o 2. Você não sabe se vai para esse y ou para esse y. Que raios de regra é essa que tu não sabe para onde vai? A regra tem que ser única. Então, se é 2, vai sempre para o mesmo y. Não pode ir para outro. Pode acontecer o contrário. Pode acontecer, por exemplo, se tem uma função aqui, ó, em que 2x diferentes vão para o mesmo y. Isso pode. Mas esse x sempre leva para um y só. Então, para ser função, pode levar para um y, um x tem que levar apenas para um y. Um x não pode levar para 2y. Isso aqui não é função. Pode acontecer de 2x diferentes darem no mesmo y. Isso aqui pode, isso não pode. E a função mais comportada do mundo é aquela em que cada x tem seu y separado. Ao nome dessa função, nós vamos ver no futuro, ela é dada de injetora. Cada x tem seu y. É o caso da função y igual a x ao cubo.
Não é o caso de y igual a x quadrado, né? Não é o caso dessa, é o caso dessa. As funções, elas podem ser dadas também em forma de tabelas. Não vai ser tão o nosso caso. Por exemplo, aqui deu a tabela com o valor de x e de y. Então, você sabe que quando x vale 0, y vale 3 e assim por diante. Essa tabela está representada aqui do lado. Eu não sei a regra, tipo x ao cubo mais 7, mas eu sei que tem que ter alguma regra que faça esse 0 corresponder a esse 3, esse 1 corresponder a esse 4, esse 2 a esse menos 1 e esse 3 a esse 6. Nós vamos trabalhar mais com funções nesta forma aqui, ó. Com fórmulas, né, e não com tabelas. Funções para nós decorarmos agora. Y igual a x, só pode ser essa reta 45 graus. Y igual a x quadrado, só pode ser positivo e não pode ser reta, é uma parábola. Bom, essa e essa tem que saber, Agora, o x ao cubo, ele não é tão diferente assim do x quadrado. Ao invés dele continuar para cá, ele vai para o negativo. Só isso. Porque o número negativo ao cubo continua sendo o número ao cubo. Essas três é moleza. Tem que saber. 1 sobre x não pode ser tão difícil assim. Afinal de contas, 1 sobre o número grande é o número pequeno e 1 sobre o número pequeno é o número grande. Se o número que tiver aqui debaixo é positivo, o y é positivo. Se o x for negativo, o y é negativo. Então, isso aqui também não é moleza, mas já é tranquilo. Y igual a raiz de x é a mesma coisa que y quadrado igual a x. Y quadrado igual a x seria isso daqui, ó. Uma parábola ali no eixo x. Só que essa parte de baixo não tem, porque não existe raiz de número negativo. Y igual a raiz cúbica de x. É a mesma coisa que y ao cubo igual a x. Bom, y ao cubo igual a x é isso aqui, ó. Em vez de ser quadrado, que seria para lá, é ao cubo, que o negativo fica negativo. X negativo, y negativo. Então, as três de cima, essas três moleza, e essas de baixo não são difíceis. Funções para saber decor. Não tem nem que pensar muito. Tem que saber decor. É igual a tabuada. Tem que saber decor. A função módulo é dada por esse gráfico. No fundo, o que é a função módulo se não é torne positivo na marra? Só isso. Então, y igual a x, ao invés de continuar para cá, vai ficar positivo. Só isso. E dessa primeira propriedade, você tira todo o resto. Né? Torne positivo na marra. Essa é a primeira propriedade. E depois, as demais que seguem. Né? Tomar cuidado apenas com essas duas últimas. Né? O b não pode ser 0, mas nunca poderia ser mesmo. Né? E nessa última, o módulo da soma sempre é menor ou igual à soma dos módulos. É só pegar assim, ó. 5 mais 2 negativos. 5 mais 2 negativo, em módulo, vai dar módulo de 3, que é 3. Agora, se eu fizer módulo de 5 mais módulo de 3 negativo, isso aqui vai dar 8, né? 8 é maior ou igual a 3. Toma cuidado com isso aí. As funções, elas podem ser definidas por partes. Então, eu posso representar essa reta, esse pedaço de círculo,
mais esse pedaço de reta por uma função definida por partes. De zero, né? Aliás, desculpem, a função vale zero, de menos infinito até menos 1. Tá? Isso aqui quer dizer a mesma coisa que menos infinito até menos 1. Menos 1 é fechado. Né? Tanto aqui, ó, esse pedaço aqui que está vindo aqui, ó, ele vem, e aqui é bola fechada. Eu tô falando desse pedaço aqui, ó. Tá? E este pedaço aqui. Tá? Agora nós vamos mudar de cor para fazer a segunda parte. A segunda parte vai ser esse roxinho. Esse roxinho que representa de menos 1 aberto até 1 aberto. Agora nós estamos vindo daqui sem contar o menos 1. Até aqui, sem contar o 1. Essa função aqui. Esta função ali é só pensar um pouquinho. Ela é igual a x² mais y² igual a 1. Esta é a equação do círculo, ou da circunferência. De raio 1, porque se 1 é 1 ao quadrado. Você pode isolar, daí fazer y igual a mais ou menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Se você pegar só a parte do mais, você só pega a parte de cima da circunferência. Finalmente, nós temos a terceira parte da função, aqui em verde, que é de 1 até mais infinito. 1 fechado, não aberto. Por conta desse igual. Símbolo de maior ou igual. Então, ela começa aqui e segue, e vida que segue, que é y igual a x, que é uma reta, né? Ela não vem para cá, porque ela é definida apenas para x maior do que 1. Helena, João e Enzo, tranquilo até aí? Beleza. Perfeito, perfeito, ótimo. Vamos agora a domínio e imagem. Como nós já falamos antes, domínio está aqui no eixo x. São as entradas que a função x responde algo como imagem. Existem, obviamente, algumas funções que não respondem a qualquer x. Y igual a raiz de x só responde aos domínios positivos. Y igual a raiz de x menos 2 só responde a domínios onde x é maior do que 2. O domínio é x maior ou igual a 2. Se eu botar x igual a 1 aqui, vai dar a raiz de menos 1, não vai responder nada. Bom, quando algo é uma função, quando essa regra é uma função, ela pode ser injetora, sobrejetora ou bijetora. Injetora é fácil de lembrar, que é quando tem inversa. O que é inversa? Bom, primeiro vamos lembrar do que é direta. Eu tenho aqui o balãozinho do domínio, ou até mais fácil, o balãozinho onde tem o x e o balãozinho da imagem, que é onde tem o y. Se uma função é 1 para 1, se ela é 1 para 1, fica fácil, porque este número a aqui foi para o número alfa, pela função direta. Fazer a inversa está bem definido, é fácil.
Agora, se os teus balãozinhos eram assim, você deu o azar de fazer y igual a x², por exemplo, que o número 2 deu no número 4 e o número menos 2 deu no número 4 também, e a volta? Quando voltar, volta para esse ou volta para esse? Não volta, não tem inversa. Então, as injetoras têm inversa. Ficou fácil, então. Injetora é 1 para 1. Esta daqui é injetora? É. Por quê? Porque é 1 para 1, bem definido. Não tem 2x chegando em um y. Essa daqui, o que aconteceu? Esse vai para esse, esse vai para esse, esse vai para esse. Esta de cá é injetora ou não é injetora? É injetora também, tem 1 para 1. Esta de cá não é injetora, porque tem 2x chegando no y. Não é injetora, porque tem 2x chegando no y. É função, mas não é injetora. Não seria função se o mesmo x vai para 2y diferentes. Isso é absurdo, daí não é nem função. Agora, injetora tem inversa. Tem outro tipo de função? Claro, tem aquela em que vários x podem ir para só um y, só que essa não tem inversa. Este tipo de função, aqui tudo do lado direito, ó, ela não é injetora e não é sobrejetora. O que é sobrejetora? Sobrejetora pode acontecer esse fenômeno aqui, de 2 caírem em um y só, contudo, não pode sobrar elementos aqui da imagem de y. Você poderia, por exemplo, pegar um balãozinho aqui e colocar os números menos 1 e 1. E aqui você poderia colocar 1, 2, 3. Né? Então, você coloca aqui como teu conjunto domínio, aqui como teu conjunto imagem. Menos 1, se y for y igual, fazer um bem simples, y igual a x². Menos 1, 1, e sobrou esses dois. Não é sobrejetora. Agora, se fosse menos 1, 1, e aqui só tivesse um elemento, só 1. Pronto, agora é sobrejetora, preencheu todo o contradomínio. Esses balãozinhos aqui, bem no fim da história, vai nos interessar se é injetora ou não é injetora. Sobrejetora não vai ter tantas aplicações assim, a menos que nós restringamos o domínio, o que eu vou deixar um pouco mais para frente quando nós aprendermos restrição de domínio. Nós temos que basicamente saber o seguinte, ou é 1 para 1, que tem inversa, ou não é 1 para 1, que aí a inversa, sem restrição de domínio, não tem como. Vamos aqui entender numa aplicação o que é domínio e imagem. Aqui eu tenho uma caixa, um papel, que eu vou ter que recortar uns quadradinhos, né? Eu vou recortar esses cantinhos. Porque eu vou dobrar, fazer uma dobradura e vou montar essa caixa. Conforme eu cortar esses cantinhos, essa caixa sem tampa, ela vai armazenar um volume maior ou menor de algum material, de areia, alguma coisa que eu queira colocar ali dentro. Qual que é a fórmula
qual que é a função que define o volume dessa caixa? Bom, o volume de qualquer paralelepípedo é lado 1 vezes lado 2 vezes lado 3, né? Esse é o lado 1, esse é o lado 2 e esse é o lado 3. Se a cartolina tinha 30 por 16, a partir do momento que eu cortar um pedacinho do lado de cá e um pedacinho do lado de cá, esse comprimento diminuiu. Ficou 30 menos 2 vezes o pedacinho. Esse outro comprimento também diminuiu. Ficou 16 menos 2 vezes o pedacinho. Então, é lado vezes o pedacinho que dobrado ficou a altura. Então, lado vezes lado vezes lado. Esta é a fórmula do volume, que eu ainda posso aplicar distributiva tal e chegar nessa equação aqui. Eu achei uma fórmula cúbica e que o domínio matemático dela são todos os reais. Mas o domínio físico, o domínio da engenharia, o domínio que interessa, só são valores de x que eu possa cortar. E eu consigo observar facilmente que eu não posso cortar nunca mais do que 8 polegadas. Então, qual que é o domínio da minha função? Cortar entre 0 e 8. Um pouquinho mais do que 0, um pouquinho menos do que 8. Por isso que eu não coloquei igual. E claro que vai ter um x, que se você for inteligente, você vai cortar, que você vai conseguir o volume máximo. Porque não adianta isso aqui ser muito baixinho, e não adianta isso ali ser muito alto, porque se for muito alto, vai ter pouca área. E se for muito baixo, vai ter pouca altura. Eu preciso maximizar, preciso dos 3 lados o maior possível, só que se eu aumento um, eu comprometo os outros. Quando nós aprendermos derivada, a partir desta fórmula do volume aqui, nós vamos conseguir encontrar o local onde a derivada é 0, que é o local onde o volume é máximo. Que legal, né? Se eu soubesse a melhor função, quem sabe eu saberia mais derivada também. Mas a vida é assim, né? Vamos adiante. Nem todas as funções foram inventadas, algumas a gente vai ter que personalizar. Então, claro que o seno, cosseno, tangente, seno hiperbólico, tem um caminhão de funções que já foram, que elas são clássicas. Mas você pode criar funções novas a partir de antigas, somando funções conhecidas, subtraindo, multiplicando e dividindo. Ou até fazendo logaritmo exponencial, tem tanta coisa. Enfim, você vai associando as coisas e criando funções novas. Por exemplo, dada essas duas funções que alguém já criou, não fomos nós que criamos, pede-se qual que é o domínio da soma dessas duas funções. Isso aqui é perigosíssimo, porque o mamutinho, ele vai lá e soma as duas, e às vezes dá certo. E daí ele pega o domínio da soma. Mas, na verdade, o domínio da soma, ele tem que pertencer ao domínio das originais. Então, eu tenho que achar o domínio dessa e o domínio dessa. E se obedecer os dois domínios, certamente eu posso somá-las. Agora, a divisão não é tão simples, mas vamos ver isso no devido momento. Qual que é o domínio da primeira função aqui? X maior ou igual a 2. É fácil de ver.
Se eu tenho dificuldade, e eu posso ter, por isso que eu estou fazendo a matéria, eu vou fazer o seguinte: uma dificuldade que eu não tenho é que tudo que tem que estar dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então eu faço x menos 2 maior ou igual a zero, e aqui eu sei que da primeira função, x tem que ser maior ou igual a 2. Esta função aqui não existe para x menor do que 2, porque vai dar uma raiz negativa. A segunda função, pode ser qualquer coisa. X pertencente aos reais. Pode ser qualquer coisa. Qual que é o domínio de f mais g? Tem que estar no domínio das duas ao mesmo tempo. Bom, então eu vou fazer assim. Da primeira função, vamos pegar a corzinha lá da primeira. Da primeira função, eu posso fazer um risco assim, 2, o domínio é x maior do que 2. Da segunda função, o domínio é tudo. Logo, o domínio resultante é de 2 para frente. Só vai existir função soma f mais g, só vai existir a função soma quando os dois domínios forem respeitados. Só vai existir a função subtração quando os dois domínios forem respeitados. Só vai existir a função multiplicação quando os dois domínios forem respeitados. E aí o cara vai nessa, né? Ele vai achando que está detonando. Daí ele pensa, beleza, então só vai existir a divisão quando os dois domínios forem respeitados. Sem dúvida. É o mínimo do mínimo os dois domínios serem respeitados. Mas tem mais um porém. O que está no denominador não pode ser zero. E se eu estou fazendo f dividido por g, que é o caso, né? F e g, x não pode ser 3. Além de tudo, x não pode ser 3. Então, eu tenho que tomar um cuidado. E eu vou tomar aqui no 3. Ele apagou tudo, esse danado. Então, a segunda função pode ser qualquer coisa menos 3. Mas não por conta da função original, por conta da composição. Não pode ser zero no denominador. E aí você tem aqui o domínio. Era para ser de 2 até infinito. Só que vai dar um pulo aqui no 3. Tá? Vai até quase 3 e depois começa um pouquinho de 3 e vai até o infinito. E por fim, qual que é o domínio de 7 vezes f? É o mesmo domínio de f. Não tem nem g na parada aqui. É o mesmo domínio de f. Agora deixa eu chamar algumas pessoas aqui. Camila, Jennifer, Ricardo. Compreendido até aí? Não preciso dar aula para ser de espírita, né? Jennifer, você me ouve? Não? Etsa, isso aí também. Perfeito, perfeito. Senão o cara se sente assim numa sessão espírita, ele começa a receber entidades. Beleza. E um pouco é o atraso aqui normal também, né? O cara escreve, demora um pouco para chegar. Exemplo. Exemplo 2.
Essa é boa, ó. Essa faz a gente entender bem a composição de funções. Mostre que se f de x é raiz de x, g de x é raiz de x, e h de x igual a x, então o domínio de f vezes g não é o mesmo que o domínio de h. Aqui o cara começa a entender funções. Tá? Por quê? Se h de x, né? Se h de x igual a x, qual que é o domínio de h de x? Vou escrever assim, ó, domínio de h igual a todos os reais. Não há dúvida, não há dúvida. Agora, o domínio de f vezes g é mais complicado. Por quê? Porque o domínio de f é x maior do que zero. O domínio, né? Esse é o domínio de f. O domínio de g é x maior do que zero também. Logo, o domínio de f vezes g também é x maior ou igual, né? Maior ou igual a zero. Apesar de, veja bem, apesar de f vezes g ser raiz de x vezes raiz de x, que simplificando dá x, eu não posso dizer que o domínio de f vezes g são todos os reais. Por quê? Porque f vezes g depende de funções primárias. E se eu não conseguir calcular independentemente cada função primária, a função secundária, terciária, ou seja, a composição dessas funções, também não pode ser calculada. Seria como eu falar para você, quanto que é f de menos 4? Você vai escrever aqui, f de menos 4. Tem duas alternativas, ou não existe, ou você vai dizer que é raiz de menos 4. Daí você vai dizer, não existe. Beleza. Daí você vai fazer g de menos 4. G de menos 4 também é raiz de menos 4, então também não existe. Se não existe f, não existe g, como é que vai existir f vezes g? Agora, h de 4 existe, é 4. H de menos 4 existe, é menos 4. Eu acho que isso agora deu para clarear bem. Tá? Uma coisa é você achar o domínio da função original. Outra coisa é você achar o domínio de uma composição de funções. Para não esquecer, domínio de uma composição de função é, no mínimo, a intersecção dos domínios originais. No mínimo. Mais as restrições oriundas da composição. O que é uma restrição oriunda da composição? É isso aqui, ó. Aqui você compôs, fez a divisão, e a restrição oriunda dessa composição é que não pode ser zero ali debaixo. Ou se você tem, por exemplo, uma função qualquer, e vai fazer a nova função, que é a raiz dessa função qualquer, obviamente, que o domínio é o domínio natural da original, desde que seja maior do que zero. Que coisa, né? Nós vamos bater mais nisso. Porque agora nós vamos fazer composição de função, que é onde eu disse a raiz de uma função qualquer. Isso é uma composição de função. Vamos aqui a um exemplo. Composição é função de função. Função de função. Então, eu tenho aqui uma função f e aqui uma função g. Quanto que vale f de g de x? F de g de x. Que louco, né? Bom, não é tão louco, porque se f de x é igual a x quadrado mais 3, f de g de x faz o seguinte, no lugar do x, coloca um g
Agora ficou fácil. F do G de X é igual a raiz de X, né? Porque G é a raiz de X. Raiz de X ao quadrado mais 3. Aí o mamutinho vai ficar feliz e vai escrever isso aqui, ó. F de G de X, corta esse com esse, X mais 3. E ele vai dizer, ah, o domínio da composição são todos os reais. E aí que ele se ferrou. Por que ele se ferrou? Porque o domínio de F naturalmente tem que pertencer ao domínio natural de F. Aqui sim, é todos os reais. Mas ele é a imagem de G. Estou falando da composição. Vamos esquecer um pouquinho a composição. Vamos trabalhar em separado. O domínio de F é o quê? Todos os reais. Vou colocar aqui no cantinho, ó. Domínio de F é todos os reais, sem medo de ser feliz. Qual que é o domínio de G? Também sem medo de ser feliz, são todos os x maior ou igual a zero. Das funções isoladas. Agora eu quero o domínio do F do G. Aí é outro papo. Eu vou ter que fazer uma... Eu vou ter que fazer uma intersecção, né? Então, primeiro, o domínio natural pode ser qualquer uma. Bom, e o que vai ser a imagem? Porque o G do X é a imagem do G. A imagem do G, danou-se, não são todos os reais. Por quê? Porque o domínio de G só são os reais positivos, incluindo zero. Logo, a imagem de G também só são os reais positivos. Então, eu só joguei aqui dentro como domínio de F os reais positivos. Eu não joguei tudo o que eu podia. Não joguei tudo o que eu podia porque o G não consegue. Se eu só joguei os reais positivos, todos os reais positivos, o que eu vou ter como uma imagem da composição? Bom, é só olhar aqui. Jogue no X todos os reais positivos que você vai descobrir que a imagem vai ser de 0 até infinito, de 3 até infinito. Porque se eu jogar 0 no X, o F vai valer 3. Então, vamos pensar devagarinho. O domínio de F, começar aqui, ó, porque eu quero F do G. O domínio de F são os reais positivos. Isso vai gerar uma consequência. A consequência é que a imagem de F também vão ser todos os reais positivos. Isso vai gerar uma consequência que o domínio de G vão ser todos os reais positivos. Porque o domínio de... Eu fiz tudo ao contrário. Vamos começar de novo? Claro que é só trocar as letras, mas eu acho que daí eu posso confundir, não custa fazer de novo. Então, nós estamos fazendo F do G de X. O domínio de G são todos os reais positivos. Isso tem uma consequência. Se eu só colocar os reais positivos, a imagem de G também vão ser todos os reais positivos.
que vai ter uma consequência. Se a imagem de G são todos os reais positivos, o domínio de F, que é igual à imagem de G, vão ser somente os reais positivos. Que vai ter uma... Se eu colocar somente os reais positivos aqui, a imagem de F vai ser x maior ou igual a 3. Bom, aliás, y maior ou igual a 3. Aí vocês vão me pedir, e afinal de contas, f de g de x, qual que é o domínio e qual que é a imagem? O domínio de f é livre, o de g é restrito. O domínio da composição é a maior restrição de todas. Você pode fazer a intersecção desses dois domínios, porque tem que obedecer este domínio e tem que obedecer este. Mas mais do que isso, não basta fazer a intersecção. A imagem deste tem que ser possível de ser aplicada no domínio daquele. E você vai restringir tudo isso aqui no começo. Isso não é tão simples. Não é tão simples. Vamos fazer mais uma. Eu acho que aqui ainda não ficou bem simples isso. Tá? Eu quero fazer esse exemplo 4, ele vai ser muito bom. Aqui eu tenho f de x, g de x e h de x. E imagine que você queira encontrar f de g de h de x. Isso não é difícil. O problema é achar domínio e imagem. Mas nós vamos achar. Tá? Então, f do g do h. Como é que eu faria isso? Bom, eu diria que o f é a raiz. Então, eu faria assim, raiz de g. G. Vou fazer mais devagar ainda do que eu estou fazendo aqui. Eu ia fazer muito rápido, acho que não é legal. Vamos fazer. Primeiro você vai fazer raiz de g, porque você vai ter f de g dh de x. Então faz assim, chama tudo isso aqui de g, f de g, né? Que é igual a raiz de... O que é g? G é g de h. Bom, de 1 sobre h. O que é h? h é x ao cubo. Pronto. Isso é f de g de x. Qual que é o domínio dessa composição de funções? Eu sou tentado a dizer que é a intersecção desses domínios. Claro que eu sou tentado, mas eu posso estar enganado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pela função mais interna. Qual que é o domínio de h? Todos os reais. Se eu jogar todos os reais aqui, o que o h pode ser? Todos os reais. Beleza. Então, se eu jogar aqui no x, todos os reais, o h vai ser todos os reais. Aí vem minha pergunta. H pode ser qualquer coisa? Não. H tem que ser diferente de zero. X pode ser qualquer coisa? Bom, lá em cima pode, aqui embaixo não, tá? Mas olhando por aqui, 1 sobre H. Então, vou fazer aqui, GH, tá?
H tem que ser diferente de zero e aqui G tem que ser maior ou igual a zero. Para eu fazer H ser diferente de zero, só tem um jeito. Eu trabalhar lá no domínio. Isso aqui com outra cor. Então, G de H. H tem que ser diferente de zero. E eu só posso trabalhar no domínio. E o domínio, então, eu vou... Por causa desse cidadão, X tem que ser diferente de zero. Por causa do domínio dessa função, X tem que ser diferente de zero. Para o H não dá zero, para aqui não dá zero. Beleza. Então, eu já estou restringindo o domínio. X diferente de zero. Eu boto qualquer x menos zero, encontro qualquer h menos zero. Se eu faço 1 sobre qualquer h menos zero, 10. O que eu vou encontrar se eu colocar qualquer h menos zero? Bom, o meu g vai ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Só que o meu g não pode ser qualquer coisa. O meu g precisa ser maior ou igual a zero. Bom, zero ele já não é, porque eu teria que ter um h infinito. Isso não faz sentido colocar aqui. Mas ele não pode ser menor do que zero. Para o g sempre ser maior do que zero, o h sempre tem que ser maior do que zero. Eu tenho que ter um h, agora, devido a esse cidadão aqui, o h tem que ser maior do que zero. E devido a esse cidadão que veio para cá, aqui, ó, o x tem que ser maior do que zero. Aqui eu até poderia colocar maior ou igual, mas eu tenho que pegar a pior das restrições. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a primeira restrição, que é do h. A restrição do h. A restrição do h não tem restrição alguma. Não tem restrição alguma. Agora eu vou pegar a segunda restrição, que é a restrição do g. O g tem uma restrição, é que o h não pode ser zero. E para o h não ser zero, o x não pode ser zero. Então tem essa restriçãozinha aqui. E vou pegar agora a última restrição. A última restrição é que o g tem que ser maior do que zero, que isso se reflete com x maior do que zero. Ele até poderia ser igual para essa última restrição, mas daí tem a restrição do meio que não deixa, né? E agora eu faço essas intersecções. O que acontece? Não pode ser zero e tem que ser maior do que zero. Então, o domínio dessa composição de funções é x maior do que zero. Por sorte, o domínio da composição seria igual ao domínio de uma possível função original, né? Essa aqui de cara, você vê que não vai dar certo para x negativo e nem para x zero. Então, coincidiu. Coincidiu o domínio da composição ser igual ao domínio de uma função b de x igual a raiz de 1 sobre x ao cubo, né? O domínio da composição deu igual ao domínio de uma possível função original. Agora sim, eu entendi bem o que é o domínio de uma composição de funções. Igor, João, Enzo, como é que está o entendimento até aí?
Vamos ver se a gente tem mais uma aqui, ó. Nós poderíamos fazer aquela antiga lá para raiz de x e raiz de x. Raiz de x. Eu vou inventar uma aqui agora. Assim. Imagine que eu tivesse f de x igual a x quadrado. E g de x igual a raiz de x. Daí eu pedisse qual que é o domínio de f de g de x. O cidadão ia fazer assim, ó. O f é o quadrado e o g raiz de x. E a composição é x, e talvez o cidadão dissesse, o domínio é qualquer valor de x. Mas não é bem assim. Não é bem assim, ó. De novo, f do g de x. O domínio de g de x só são os x positivos. Se eu colocar em g de x, e só posso colocar os reais positivos, eu vou ter como imagem de g de x apenas os reais positivos. E a imagem de f vão ser apenas os reais positivos, porque um real positivo ao quadrado continua dando um real positivo. Qual que é o domínio da composição? São apenas os reais positivos. Por quê? Porque o G definiu isso. Uma outra, talvez melhor do que essa ainda, seria assim, ó, imagine um f de x igual a x quadrado, não, igual a raiz de x, e um g de x igual a 1 sobre x. Quanto que é f do g do x? Achar a composição, como disse, não é tão difícil, né? O f é a raiz de g fica a raiz de 1 sobre x. Essa é a composição. Isso não vai nos ajudar em quase nada, a encontrar o domínio da composição. O domínio da composição é feito assim. Primeiro, g de x. Qual que é o domínio? Todos os reais. O domínio de g são todos os reais, exceto zero. Se eu jogo todos os reais aqui, ó, exceto zero, vou chamar isso aqui de reais com um asterisco, eu tenho como resultado aqui em G todos os reais. Só que o F, ele não aceita todos os reais, né? Se aqui fosse um G, só aceitaria os positivos. Como é que eu faço para limitar? Aqui em X eu só posso colocar os reais positivos. Então, eu fiz a intersecção dos domínios das funções. Eu vou fazer aqui, ó, domínio de G, domínio de F. Só que o domínio de F vai ser em torno da variável. Eu controlo a X para dominar o G. Talvez se eu colocasse um x menos 2 aqui, fosse melhor. Vou colocar um x menos 2 para ficar mais fácil. Senão parece que controlar x e y é a mesma coisa. Vou fazer isso aqui melhor. F de x igual a raiz de x menos 2. G de x é igual a 1 sobre x mais 4. Acho que agora a gente vai conseguir chegar num ponto bom. F de g de x.
Raiz de g menos 2. De 1 sobre x mais 4 menos 2. Posso trabalhar um pouquinho mais essa composição ainda. Vai ficar raiz de x mais 4 como mínimo. Aqui em cima vai ficar 1 menos. Agora é só questão de multiplicar por x mais 4 menos 2x. Tomar cuidado com esse menos. Esse menos aqui é medonho. Menos 2x menos 8. Menos 2x menos 7. Essa é a função, né, a composição f do g de x. Bom, qual que é o domínio? Qual que é a imagem da composição? Se eu olhar só para o domínio de g, que é o início da conversa, x tem que ser diferente de menos 4. Pode ser qualquer coisa, só não pode ser menos 4. Agora, o domínio de f de x é fácil, né? X maior que 2. Só que eu não tenho mais um f, agora ali eu tenho um g, essa que começa, né? F do g. Né? Então, g precisa ser maior do que 2. Mas como que eu controlo isso no x? Quando tudo isso aqui for maior do que 2. Tá? Então, eu vou fazer 1 sobre x mais 4, maior do que 2. Passo para o lado de lá, 1 maior do que 2x mais 8. Aqui vai ficar menos 7. Menos 7 maior do que 2x. X vai ter que ser menor que menos 7,5. Então, o domínio de f aqui eu troquei as bolas, né? Um sobre x mais 4 maior do que 2. Estranho, o x tem que ser menor. Vou fazer essa conta de novo aqui do lado, depois nós apagamos. 1 sobre x mais 4 vai ter que ser maior do que 2. 1 vai ter que ser maior do que 2x mais 8. Menos 7 maior do que 2x. X tem que ser menor do que menos 7,5. Certinho. Se x for menor do que menos 7,5, isso tudo aqui está maior do que 2. Mas se x for tão pequeno, aqui tem coisa errada nessas frações aqui, ó. Vou tentar fazer uma jogada aqui, ó. O 1/3 é maior do que 1/10. 10 é maior do que 3. Não, então tá certo isso que a gente fez. X menor do que menos 7,5. Acho que está bugando o meu cérebro aqui. Vamos fazer um gráfico. 1 sobre x mais 4 aqui, tem alguma coisa estranha. Eu quero que ele seja maior do que 2.
Tudo bem que é uma função inversa, 1 sobre x mais 4. Dividido por x mais 4. Nós vamos fazer x. É que está lá em menos 4, tá certo. Agora eu vou fazer x igual a 2. Eu estava com 4 e não com menos 4 na cabeça. X igual a 2. Está aqui, ó. X igual a 2. Eu vou fazer isso daqui de menos 10 até 0. De menos 6. E aqui vamos fazer de menos 10 até 10 para a gente entender bem. Só estou vendo graficamente o que isso representa. 1 sobre x mais 4 é esse gráfico azul. E eu estou vendo quando que isso aqui é maior do que 2. Quando que 1 sobre x mais 4 é maior do que 2. Bom, ele dá um salto aqui, ó. E aqui ele é menor do que 2. Eu vou encontrar aquele valor 7,5 aqui agora. Aqui, ó. Nós já vamos, ó. Aqui primeiro está o 4, né? O 4 está por aqui. Vou colocar de menos 5. Tá bom. Aqui o 4 fica bem fácil de visualizar. Aqui está o 4. Agora vamos achar o menos 7,5. Menos. Apaguei o tracinho, vamos colocar de novo. Menos 7,5 tem que ser esse valor aqui, ó. Ó, menos 3,5. Vou escrever menos 7,5 para ele chegar bem ali. Menos 7 dividido por 2. Então, quando que essa função aqui é maior do que 2? Quando x for menor do que 3,5. Mas eu tenho que tomar um cuidado aqui, ó. Mas ele tem que ser maior do que menos 4. Por isso da minha hesitação aqui. Isso aqui está certo. Está certo. Mas eu tenho que cuidar que isso daqui não pode ser menor do que menos 4. Tá? Isso aqui é 3,5, tá? 3,5. Menos 3,5. Então, este meu domínio, ele vai existir vamos olhar lá para o gráfico de novo. Quando que a função vai ser maior do que 2? Entre 3,5, entre menos 3,5 e menos 4. Isso acontece quando a gente inventa exercício. Tá? Então, entre menos 3,5 e menos 4. Tá? O x tem que estar aqui no meio para que g seja maior do que 2. Vou fazer um resumo aqui do lado. Primeiro, o domínio de G, é qualquer número tal que x seja diferente de menos 4. Menos 4. Está dominado. Agora, o domínio de f, né, esse é para G e esse é para f. O domínio de f, ele tem que ser tal que G maior do que 2. E G é maior do que 2 apenas quando x está entre menos 3,5
e 4. Qual que é o domínio da composição? São os valores entre 4, sem ser 4, e 3,5. Será que pode ser 3,5 ou não? É só pensar. Ele pode ser 2, ele pode ser 2, então ele pode ser 3,5 também. E isso também pode ser confirmado aqui embaixo. Quando você olha para a função composta, uma vez que ela não pode ser simplificada, ela vai ter o mesmo domínio. O domínio dessa função, de cara, eu tiro que é x diferente de 4. E menos 2x menos 7 maior ou igual a 0. Ou seja, x maior ou igual a menos 7,5. Menor ou igual, né? Menor ou igual. Que dá menos 3,5. 3,5. Agora, eu tenho que tomar um cuidado enorme para não colocar, por exemplo, o valor menos 50. Tá? Porque se eu colocar o valor menos 50, aqui me parece que não tem problema nenhum. Se eu colocar menos 50, não, vai ter problema sim. Menos 50, aqui em cima vai ficar positivo, porque vai ficar menos 100, mais 100, menos 7, positivo. Só que aqui vai ficar negativo, não vai dar certo. Tá? Então, esta divisão tem que dar maior do que 0. E essa divisão, ela só dá maior do que 0 se o de cima for positivo e o de baixo for positivo. Ou se o de cima for negativo e o de baixo for negativo. Isso nós já consideramos lá em cima, mas nós podemos olhar um pouquinho mais. Vamos pegar o 2x menos 7. Ó. O menos 2x menos 7, você sabe que aqui em 7,5 ele passa por 0. É como se fosse uma função assim, menos 2x menos 7 é isso aqui. Ó. Aqui em 7,5 ele passa por 0. X mais 4, menos 7. Isso aqui é menos 3,5. Né? E x mais 4 está aqui. Né? Em menos 4, ela passa por 0 também. Apenas nesse trechinho aqui, que ambas são positivas. Ou seja, que esse radicando aqui é maior do que 0. Ele não, né? E nos outros todos, uma tem um sinal e a outra tem outro sinal. Não é tão fácil de entender, não é tão difícil, exige só um pouquinho de pensamento aí. Quem que me falou antes que estava mais ou menos, para eu ver ainda se está mais ou menos? Não consigo mais ver. Mas vamos perguntar. Etsa, Enzo e Yasmin, como é que tá? Beleza. Eu vou colocar lá no... Eu vou colocar hoje ainda no Moodle um exercíciozinho de função composta. Vamos agora fazer um intervalinho, tá? Intervalinho de 10 minutinhos para dar uma descansada. Daqui 10 minutinhos a gente volta de novo, tá? Um abraço e até daqui a pouquinho.